Salve rapaziada, bem-vindo ao primeiro vídeo aqui do canal Opinião de La Cruz. Um novo projeto que eu tô começando aqui, espero que vocês gostem bastante. Eu vou dar uma breve introdução sobre o que é esse canal. É um canal opinativo, vou dar aqui minha opinião sobre diversos temas, principalmente econômicos, sociais, culturais. Falando também um pouco sobre o nome do canal, Opinião, porque é um canal opinativo, e de La Cruz porque seria como se fosse meu alter ego. Eu não gostaria de expor aqui meu primeiro nome, então eu estou usando meu sobrenome como nome de canal. Então agora no início de canal, espero que vocês divulguem bastante os vídeos, deem like, comentem, para que o canal possa ganhar um certo engajamento nesse meu projeto pessoal. O primeiro tema do canal que eu escolhi foi como os brasileiros são vistos mundialmente. Recentemente está tendo muitas polêmicas e o brasileiro também gosta muito de ter essa noção, essa visibilidade, meio como uma síndrome de vira-lata. Agora, nessa última semana, a gente teve aquela notícia da Alemanha em que um livro alemão de educação estava falando mal do Brasil. Então, isso já mostra um pouco de como que a gente é visto mundialmente. Aqui no meu pensamento, eu dividi ele de dois modos: do modo oriental, ou seja, o Oriente, e o modo ocidental, o modo do Ocidente. Vou começar falando então um pouco mais sobre a visão do modo oriental, do Oriente. O que seria o modo oriental? Quem seriam os integrantes desse Oriente, da visão brasileira? Seria o próprio Oriente Médio, ali o Meio Oeste, os países do Oriente Médio. Pode colocar também um pouco ali mais pro lado da Ásia também. Eu sei que não é Oriente Médio, mas pode puxar um pouco ali para Bangladesh, Paquistão e Índia. A gente tem a África, os países africanos. Eu estou aqui generalizando, sim, eu não posso totalizar, mas para trazer os argumentos eu vou ter que generalizar aqui a África. E países subdesenvolvidos, né? Países subdesenvolvidos, principalmente os da América Central, como Guatemala, Jamaica, Haiti, até mesmo Cuba. Então vamos começar falando quais são as visões desses países, a visão oriental. A visão oriental, ela basicamente se divide em dois modos. Na verdade, a visão oriental ela é baseada nisso, em dois modos: o espelhamento e a admiração. Vou começar explicando por que o espelhamento com a visão brasileira, com o Brasil. Todos esses países que eu citei, essas áreas que eu citei, têm problemas sociais gravíssimos, como o do Brasil. Problemas culturais gravíssimos, como o do Brasil, e as realidades são muito semelhantes. Você vê sim a falta de educação, a falta de policiamento e de outras coisas básicas para a vida humana, que a vida humana possa ocorrer. Então aqui, problemas sociais, a gente tem altos índices de criminalidade. Isso é algo comum. Aqui no Brasil, ainda mais recentemente, as notícias de narcotráfico vêm aumentando bastante. A gente pode fazer um paralelo, por exemplo, com o México. O México basicamente já virou um narco-estado. Tem regiões do México que são completamente dominadas por facções. E isso está começando a acontecer no Brasil. No Nordeste, por exemplo, em Salvador, as pessoas não podem mais fazer nenhum gesto. Isso é inacreditável. Você não pode fazer mais nenhum gesto, porque isso pode simbolizar algum gesto de gangue, algum gesto de facção. E no Rio de Janeiro, áreas que estão dominadas pelo tráfico também. Pelo tráfico e milícia, né? Então é algo até pior. Você tem, acho que no Rio de Janeiro, basicamente a zona sul do Rio ali, Copacabana, Leblon, Ipanema, que não estão tomadas pelo tráfico, mas o resto já foi dominado sim. E eu trouxe aqui uma notícia que exemplifica os altos índices de criminalidade, né? Abri aqui para vocês. Os países da ONU com maiores taxas de homicídios. A gente vê aqui que o índice por 100 mil habitantes tem no topo Jamaica, África do Sul, Honduras, países que se assemelham muito ao Brasil culturalmente, não necessariamente culturalmente, mas são países de muita miscigenação, países que foram sim colonizados. Você tem aqui também algumas ilhas como Santa Lucia, Belize, Ilhas Turcas e São Vicente, que não tem uma população tão grande assim. O Brasil ele aparece em 14º nessa lista. Mas o problema vem aqui, os líderes de homicídios absolutos. Aí sim que a situação fica bem ruim para o Brasil. A gente tem mais de 45 mil homicídios no ano de 2021. Nigéria em segundo lugar, Índia em terceiro lugar, México em quarto e África do Sul fechando no top 5. Ainda tem aqui também os Estados Unidos, né? Estados Unidos que também veio numa situação bem ruim, apesar de ter uma população muito grande.
45 mil homicídios por ano é algo assustador. Nosso país se mata mais do que Síria, Afeganistão, Palestina, Israel, Haiti, Níger. Todos os países em situação de guerra, em tensões de guerra. A própria Palestina e Rússia. Palestina não, desculpa, Ucrânia e Rússia. São países que estão ou em guerra civil ou em guerra um com os outros. E mesmo assim se mata mais no Brasil. Então é uma situação bem delicada, né? Algo bem inacreditável. Você vê aqui a Índia, né? A Índia, em números absolutos, é alta, mas você tem que lembrar também que a Índia tem mais de 1,5 bilhão de pessoas, né? Então, por isso que a taxa de 100 mil homicídios não seria tão alta, né? Porque a população é gigantescamente grande e é comum que ocorra esses números de homicídios. Mas você vê também já um paralelo com esses países, né? Por exemplo, países que a escolarização não é tão alta, países em que a polícia não tem o seu papel tão grande, e obviamente países em que você percebe que a liberdade econômica não é, a liberdade econômica e o capitalismo não são o princípio, base do país, né? Basicamente pseudos capitalismos, pseudos liberalismos. E com a falta de liberalismo, a falta de capitalismo, não existe produtividade, não existe geração de riqueza, então a população vai viver na miséria sempre. Altos índices de violência. Mais uma notícia aqui. Estes são os países mais do mundo, esses são os piores países do mundo para mulheres, né? Os países mais perigosos do mundo para as mulheres. A gente tem aqui, ó, no ranking, Índia, Afeganistão, Síria, Somália. Você tem aqui no final Estados Unidos. Lembranças, a situação dos Estados Unidos atualmente não é boa. Agora que teve a eleição do Trump, eles talvez vão tentar mudar o rumo, mas a situação não é boa. E os países aqui da lista, você percebe, né? Muitos deles são basicamente uma ditadura teológica, né? Por exemplo, Afeganistão, Síria. A Síria era até um dia desses, né? O Al-Assad caiu lá. Mas você percebe que são países que a religião é muito forte e também são países em que a desigualdade também é muito grande, né? A Índia é um país que é basicamente dividido em castas, né? Se você é uma pessoa que nasceu de uma casta baixa, você jamais vai ter o acesso à casta mais alta. No Brasil é um pouco diferente, apesar da gente ter a possibilidade de ascensão, isso não ocorre, né? Porque, obviamente, nosso país é um pseudo-capitalismo. É muito difícil que o pobre saia da periferia, saia das situações mais baixas e consiga avançar socialmente, né? Algo que assola o Brasil há décadas e décadas. E também as relações familiares e sociais depravadas. Aqui eu trouxe uma notícia também, e essa me deixou muito triste. 65% dos homens com mais de 15 anos já eram pais em 2019. Ou seja, você tem basicamente crianças que, no fundo, homens de 15 anos são crianças. 15, 16, 17 são crianças. O cérebro do homem, principalmente, ele termina de ser formado, né, o córtex pré-frontal termina de ser formado aos 25 anos de idade. Ou seja, 10 anos a menos já tem pessoas tendo filhos. Eles não têm noção do que eles estão fazendo. Eles não têm o mínimo de discernimento ainda da realidade. E essa situação só agrava a pobreza mais no Brasil. Porque essas crianças que estão tendo filhos, os filhos delas vão crescer em uma situação muito ruim. E o exemplo de pais delas não vai ser bom. Então provavelmente vai ser um ciclo vicioso eterno. Em que as pessoas fazem filhos em más condições, os filhos crescem em más condições, e eles perpetuam essas más condições eternamente, já que não tem nenhuma luz que faça com que a gente ainda possa sair desses problemas sociais. Além dos problemas sociais, obviamente, tem os problemas culturais. É visto que hoje em dia no Brasil a imbecilidade está sendo cultuada. A gente vê que o Brasil é um país de subcultura, basicamente. Hoje em dia, MCs pipoquinhas, MCs poses do rodo, oruans, MCs porque, no plural, porque são vários da mesma laia, que espalha uma subcultura. Por exemplo, é um paralelo que eu gosto de fazer, analogia. O país de Portugal, nossos colonizadores, o que eles exportaram para o mundo? Camões, Fernando Pessoa e grandes historiadores e desbravadores como Vasco da Gama. E o que o Brasil exporta para o mundo atualmente? O Brasil exporta para o mundo oruã, pose do rodo e pipoquinha. E a gente pode ver isso nos índices de QI dos países, né? Você vê que no início, o top 10, basicamente, você tem que a Coreia do Norte, mas provavelmente são dados falsos, feitos pelo governo, divulgados pelo governo comunista chinês.
Mas você vê que são países em que basicamente o capitalismo reina, apesar, por exemplo, da China, desculpa, ser um país que popularmente é conhecido como país comunista desde os anos 78, mais ou menos, quando teve a industrialização chinesa e a abertura de mercado. Eles são basicamente um país capitalista com um governo rígido. A mesma coisa de Taiwan, ok? Então você vê que esses países, que são basicamente liberalismo econômicos, capitalistas, são os países com QI mais alto. Aqui a Alemanha, Suíça, Estônia, Austrália. Todos os países em que o índice de liberdade econômica é altíssimo. E para você achar o Brasil, você tem que descer e vir aqui, ó, até a 65ª colocação. O QI do Brasil é de 83. Você vê aqui nossos irmãos argentinos, 87. Nosso QI é 4 a menos do que os argentinos. Você vê aqui os nossos irmãos uruguaios também, 6 a menos. Os nossos irmãos chilenos também, a gente tem 5 a menos. Ou seja, o nosso país, com nossos concorrentes, nossos irmãos de América do Sul, nós também estamos abaixo. Porque muitos desses países, Uruguai e Chile principalmente, você vê que o PIB per capita é maior do que o do Brasil, é de 10 mil dólares, enquanto o do Brasil é 7 mil dólares. São países em que o capitalismo é mais bem visto pela sociedade, melhor visto, e que reina, impera nesses países. E você vê a Argentina nos últimos 20, 30 anos, com o peronismo, mesmo assim, eles têm um PIB per capita maior que o Brasil, o QI ainda é maior que o do Brasil, ou seja, isso só mostra a decadência brasileira, né? E ainda mais agora com o Milei e a retomada da Argentina, provavelmente esses índices aqui só vão vir a melhorar. Então, é uma situação bem ruim do Brasil atualmente. E agora eu vou falar um pouco da questão da admiração. Por que existe a admiração dos países desse mundo oriente com o Brasil? Principalmente porque eles celebram as nossas glórias e eles nos veem como representantes alcançáveis. Mas como assim representantes alcançáveis? Eu vou fazer esse paralelo muito com o esporte, porque é o entendimento que eu tive nessa reflexão. Durante, por exemplo, as Copas no mundo, você vê que países como Índia, Paquistão, Bangladesh, Nigéria, Jamaica, eles torcem para o Brasil na Copa do Mundo. Por quê? Porque somos todos representantes do terceiro mundo, de países subdesenvolvidos. E eles veem que o Brasil conseguiu alcançar a glória com o futebol, por exemplo. A gente tem ídolos também em outros esportes, como Ayrton Senna, o Guga, ou até mesmo o vôlei do Brasil, que é muito dominante, a gente foi multicampeão de vôlei. E eles veem como alcançável, porque dos maiores esportes do mundo, onde tem maior visibilidade durante as Olimpíadas, por exemplo, com o vôlei, ou até mesmo o futebol na Copa do Mundo, é o evento mais visto do mundo esportivamente, o Brasil está lá, sempre brigando, sempre lutando e é o maior campeão, por exemplo. Então, muitos dos ídolos dessas pessoas também são jogadores de futebol. São jogadores de futebol. Como o Ronaldo, o Ronaldinho, o Rivaldo. Hoje em dia é o Neymar. Um pouco mais lá para trás, provavelmente a seleção de 82, que encantou o mundo. E eles viram que é possível sim alcançar o topo. Porque o Brasil alcançou. E o Brasil, basicamente, é um país de estruturas semelhantes. Sociais, culturais, econômicas. E eles viram que é possível sim. Então existe muito uma questão de admiração, porque é como se o Brasil fosse representante de terceiro mundo desses países que não conseguiram os holofortes. Agora eu vou falar um pouco aqui da visão do Ocidente. Qual seria a visão do Ocidente e quem seria o Ocidente? O Ocidente eu dividi basicamente em Estados Unidos e Canadá, Europa e países desenvolvidos. Eu fiz um intercâmbio no Canadá, então eu tive certo contato com os canadenses e também muitos chineses, japoneses e coreanos, principalmente, que tem no Canadá. Essa questão de imigração no Canadá está bem forte. Se vê a tomada, assim. Muitos indianos também. Os indianos eu não tive tanto contato. Os indianos, eles faziam parte de outro grupo. Eu percebi que muitos deles iam lá para trabalhar em subempregos. Mas eu tive muito contato com chineses, japoneses e coreanos na minha escola. E, obviamente, também com canadenses nativos. E eles têm uma visão diferente do Brasil. Aqui, ó, Europa e países desenvolvidos. Esses países desenvolvidos aqui você pode colocar Japão, Coreia e China. Eles entram nesses países. Qual que é a visão deles? É uma visão de bestialização, é uma visão de que nós somos relapsos, uma visão de inferioridade. Vou começar aqui. Por que bestialização? O que seria a bestialização? Como eu disse anteriormente, por exemplo, que o Brasil exporta Oruan, enquanto Portugal exporta
Camões, a gente percebe que a gente exporta a baixa cultura. Eu trouxe aqui exatamente uma notícia de algo que aconteceu em Portugal, desculpa, no ano passado. Aqui a notícia não dá pra ver, mas são aqueles portugueses que foram vistos e foram gravados fazendo bestialização basicamente nas ruas de Portugal, empinando motos, andando na calçada fazendo barulho. Ou seja, é essa visão que os portugueses e a Europa está tendo do Brasil, porque a gente está tendo uma onda de imigração de brasileiros porque não conseguem empregos aqui, a situação econômica aqui é ruim, vão para a Europa, mas em vez de agirem como cidadãos, desculpa, e civilizados, não, eles não conseguem agir como isso. São uma baixa cultura realmente, são um subpovo. É o que nós somos. Eles não nos enxergam como os violentos, e é exatamente porque nós somos, né? Como nos dados que eu trouxe agora há pouco, a gente percebe que nosso país é um país extremamente violento, é um país extremamente corrupto, e é um país exatamente de baixa cultura. Então, é comum sim que eles tenham essa visão. Por que relatos? Eles nos veem como menos dedicados. E eles também percebem que nós ocupamos baixos níveis técnicos de trabalho, basicamente sobre empregos, quando a gente viaja para a Europa. Vou começar aqui falando por que menos dedicados. Eu vou também fazer aqui analogia com o futebol. Apesar dos jogadores de futebol serem ídolos, muitos lá, dos próprios europeus, e obviamente também do Oriente, como eu disse anteriormente, muitos europeus enxergam que muitos desses jogadores de futebol poderiam ter sido melhores, como Ronaldinho, Ronaldo, Adriano. Porém, eles preferiam viver uma vida de prazeres, de paixões, do que focarem mais no esporte, no seu trabalho. Então isso não é bem visto pela sociedade europeia. E eu trouxe aqui uma notícia que exemplifica a questão do brasileiro. Que os jovens de 18 a 24 anos, 36% dos jovens de 18 a 24 anos são neném, não trabalham nem estudam. Ou seja, são pessoas improdutivas. E é basicamente essa visão que eles têm de nós. E a questão de inferioridade, por quê? Porque nós temos todos os nossos problemas sociais. E eles nos comparam com os imigrantes que estão dominando as cidades europeias. Então você vai lá vou falar aqui das capitais. Você vai lá, por exemplo, para Lisboa, para Madrid, para Paris, para Berlim, para Londres. São cidades que estão completamente tomadas por imigrantes, tá? E imigrantes de baixo nível técnico, imigrantes que estão quebrando os laços sociais e culturais daquelas cidades. E muitos desses imigrantes se assemelham aos brasileiros que vão para lá. Muitas pessoas falam, olha aquele bando de imigrante lá que está fazendo algazarra. Mas alguns deles podem ser os brasileiros, como a gente viu aqui na notícia dos brasileiros em Portugal. É isso que a gente é isso que nós somos. Então, é comum sim que aconteça esse tal de preconceito e essa visão de inferiores, porque a gente age como tal. Então é algo bem, bem ruim na sociedade brasileira atual. E para finalizar aqui o argumento, né, eu só trouxe mais uma pimentinha aqui, que é a ideia de complexo de inferioridade. O que seria a ideia de complexo de inferioridade? Ela é uma ideia do psicólogo Alfred Adler. Ele é um filósofo da linhagem de Freud, mas depois ele se separou de Freud. E o que é o complexo de inferioridade que o Adler diz? Ele diz que é um complexo que faz com que as outras pessoas se sintam inferiores em relação às outras. E eles buscam compensações exageradas para se sentirem valorizados. E isso é algo muito comum na sociedade brasileira. Você pode ver isso muito comum com pessoas que ostentam o que elas têm e que a todo momento eles querem os holofortes. Então, isso alimenta o fato de sermos subdesenvolvidos, e a busca por validação e visibilidade, atenção a todo meio, a todo custo, também faz com que a gente tenha uma visão de inferiores. Aqui eu trouxe mais uma notícia. Por exemplo, Oron se revolta após ser abordado por policiais em Portugal. Estava fazendo baderna, gravou, quis aparecer, necessidade de aparecimento, necessidade de comprovação. Isso é muito característico da sociedade brasileira, ok? Mas é uma notícia aqui de outro viés, outro ponto. É o Marçal admitindo que aquele vídeo que ele fez pedindo para o Trump falar Serrate o Brasil, algo vexatório, mostrando o complexo de inferioridade do brasileiro. E o complexo de vira-lata é algo muito, muito feio de sermos vistos como essa subcultura.
Então, essa dualidade de percepção faz com que os países subdesenvolvidos nos admirem, enquanto os desenvolvidos nos veem como uma subcultura, porque é basicamente o que somos. Enquanto para um lado do mundo, o mundo, vamos dizer assim, evoluído, nós somos ruins, uma subcultura, a gente é admirado e exaltado pelos países inferiores. Então a gente tinha que ver de que lado da moeda a gente gostaria de estar. Se a gente gostaria de estar do lado dos superiores, entre aspas, obviamente, eu não estou dizendo que nenhum povo é superior ao outro, mas dos superiores financeiramente, economicamente, estruturalmente, ou a gente queria estar, ou a gente quer estar do lado dos países em que a gente percebe que a cultura, os laços culturais, os laços sociais estão ruindo. Então, é essa visão que eu trouxe aqui hoje, de como que os brasileiros são vistos mundialmente. Primeiro vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês deixem o like aqui. É um projeto pessoal, muito focado para que eu possa colocar de forma melhor as minhas ideias. Eu sinto que eu não falo tão bem, minha dicção é ruim e às vezes eu tenho muita dificuldade em expressar exatamente o que eu estou falando. Então, esse projeto é basicamente para isso. Obviamente, eu gostaria que o canal crescesse, mas a intenção primordial é que eu possa me expressar de forma melhor. De forma mais coesa e que a minha dicção melhore. E fazendo esses mapas mentais aqui, me ajuda bastante a colocar minhas ideias em prática e, obviamente, esses tópicos aqui também fazem com que fique de forma melhor e mais racionalizada. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like e até o próximo vídeo.